Graça e paz a todos, amém? Feliz Dia dos Pais. E hoje nós vamos meditar também sobre este assunto. Quero pedir a você que abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Eu fiz alguns convites, mas os meus convidados estavam dependendo de vir de uma viagem que eles iam fazer hoje, chegar a tempo. Se não vieram, então é porque não chegaram a tempo. Mas nós vamos continuar orando por eles, também pelo irmão Geraldo, que não falta culto, né? Mas hoje faltou, alguém sabe o motivo? Não? Ronivon não sabe não, né? Com o pai, né? Problema de saúde, alguma coisa, a gente sempre preocupa, né? Então nós vamos estar orando, continuar orando pelos irmãos, os demais que não vieram, pela irmã Áurea, enfim. E é muito bom estarmos aqui firme, né, irmã Disse? Amém? Você está firme ou? Firme e forte, né? Graças a Deus. Nós temos aqui alguns visitantes. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, tá? Tá joia? Mateus capítulo 1, verso 18 até o 25. Vamos ler juntos? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, a sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Aqui está a palavra do Senhor lida, não é? E vamos pedir a direção de Deus sobre a nossa vida. Pai, em culto nós estamos ao Senhor também, Filho amado, Filho eterno, Jesus Cristo, e a Ti também, Espírito Santo, Santo Espírito. E nós pedimos a presença do Senhor, Deus bendito, aqui conosco. Pedimos que o Senhor venha confirmar o que já foi clamado ao Senhor em oração. Pedimos o perdão dos nossos pecados e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Que no meio destas palavras deste pregador, eu peço ao Senhor que o Senhor venha semear a Tua palavra fortemente aos nossos corações, para que nós sejamos transformados, revigorados, direcionados, conduzidos, tomados pela Tua boa mão, Espírito Santo, para que possamos aprender a andar com o Senhor como Tu queres. Em nome de Jesus, nós dizemos amém. Amém. Meus queridos, hoje eu vi algumas coisas muito bonitas e na rua mesmo. A gente passa de frente a uma casa e vê ali vários carros. E você vê uma festa. Alguns tinham até um cheirinho de carne assada, né?
Marcelo ficou alegre ali agora, né? Carne assada, né? A gente passa num lugar e vê aquela confraternização. É bonito, não é? É verdade? Não é? Talvez na sua casa teve isso hoje e você não me convidou, mas tudo bem, né? Talvez na sua casa teve isso. Em casa, tive presente, ganhei presente hoje. Ganhei, assim, um jogo de chave, né? E você vê, coisa mais interessante, estava precisando. Hoje tive o privilégio de ouvir dos meus filhos os parabéns e também dar os parabéns a meu pai por telefone. É longe, é difícil para quem mora longe. Você tem um pai longe, você sabe como é que é. Você que tem um papai longe, né, irmã Juraci? Né? Você fica pensando, queria estar perto dele agora, poder dar um abraço nele, poder ir lá e fazer isso. Outros não têm mais o papai, né? E nisso, queridos, Deus recebe agora o seu elogio como pai, porque ele é pai dos órfãos e marido das viúvas. Amém? Deus, quando alguém se torna órfão, ele assume aquele lugar diretamente ali e assume o cuidado das viúvas. Amém? Tá bem? Deus é um Deus que cuida. E vendo essas coisas, eu achei interessante, como seria bom se as famílias todas tivessem esse cuidado semanalmente. É verdade ou não é? Não assim de fazer uma festa. Não dá. Ainda mais no dia de hoje não dá. Festa não dá. Mas aquele cuidado de visitar o papai, a mamãe, de estar cuidando, de estar ligando, de estar procurando. É verdade ou não é, gente? É bonito quando você vê isso. É muito jóia. Se você tem um avô, avó, pai, mãe, um filho que mora fora, mora distante, mora em outra casa, tira um tempo para ir lá. Tira um tempo para abençoar essa pessoa. Todos concordam, sim ou não? Sim, com certeza. Com certeza. Isso é de Deus. Bom, nós sabemos que a sociedade tem sofrido exatamente por não ter bons pais. A destruição da sociedade, queridos, passa exatamente pela destruição da paternidade. Por isso nós vamos ver um dos melhores exemplos de paternidade, ou talvez arriscaríamos até dizer na Bíblia o melhor dos relatos bíblicos. Quem é? José, o pai adotivo do nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas, se a gente pensasse assim, hipoteticamente, vamos pensar assim, se você hoje, no seu pensamento hoje aqui, do jeito que você pensa, imagine que você estivesse no céu agora e você pudesse conhecer algumas pessoas, além de Jesus, nosso Senhor, quem você gostaria de conhecer? Alguns diriam, eu gostaria de conhecer Moisés. Moisés foi um grande líder. Que personagem da Bíblia, né? Ele livrou uma nação de um império. A nação de Israel do império, na época de um grande e poderosa nação, na verdade, os egípcios. Cuidou desse povo, trouxe a lei para esse povo e estabeleceu esse povo durante anos. Grande, não é? Outros poderiam dizer assim, eu gostaria de conhecer Davi, o grande rei. Quando ele era pequeno, ele derrubou um gigante com uma pedrada, não foi, Rafael? Que coisa, né? Conhecer Davi, maravilhoso. Davi, como é que você fez aquilo? Você creu mesmo no Senhor, está escrito lá. Mas eu fico impressionado, Davi, foi demais. Grande personagem, não é? Outros diriam, não, eu quero conhecer o apóstolo Paulo, o maior teólogo de todos os tempos. O homem que mais ensinou e melhor ensinou sobre Deus. Depois de Jesus, o próprio Deus, ele foi o homem que melhor ensinou sobre Deus, o maior teólogo. Já imaginou encontrar o apóstolo Paulo e poder conversar com ele? Mas dificilmente alguém poderia dizer assim, eu gostaria de encontrar José.
Primeiro alguém pensa assim, José do Egito, porque José do Egito foi um grande líder. Não, o outro José. José, o outro... Ah, sim, tem aquele outro, né? Aquele lá, José, marido de Maria. Eu nem lembro de José direito, lembra de quem? De Maria. Porque a nossa sociedade é matriarcal, né? E a nossa sociedade foca mais em Maria. Mas, observe bem, José foi o homem escolhido por Deus para ser pai adotivo de Jesus Cristo. Que honra! É a verdade ou não é? E aqui nós temos algumas lições na vida deste homem. Eu queria que você olhasse na sua Bíblia e acompanhasse comigo. O verso 18 nos diz que José havia desposado Maria. Ela estava desposada com José. O que é que significa isso? O casamento entre os hebreus acontecia em 2 tempos. Aqui é só em um tempo. Às vezes não chega nem um tempo direito, né? Mas lá era 2 tempos. Então, vamos assim comparar o primeiro tempo, o primeiro momento, como o noivado que se tem aqui, não é? Só que o noivado lá era da seguinte maneira, era um contrato mesmo. Quando uma pessoa casava, desposava, ou, colocando para os dias de hoje, mais ou menos hoje, o noivado já está praticamente acabando, infelizmente, mas era como se fosse um contrato, já está casado. Então, eles já estavam casados. Passava-se um ano, mais ou menos, cerca de um ano, eles iam consumar o casamento. Entendeu? Então, já imaginou? Se essa moda pega aqui, seria bem difícil pegar, né? Fica um ano casado, papel passado, tudo direitinho, já está casado, pronto, só não pode consumar o casamento. Fica lá um na sua casa e o homem deveria trabalhar para preparar a casa. Vai aprendendo aí os homens, vai aprendendo aí, vai aí comigo, segue, não perde nessa hora não, muito menos nessa hora. Primeiro, passava um ano preparando a casa e preparando o dote do pai da noiva, do pai da mulher desposada. O dote era o sogro é que dizia, é tanto, para tirar ela daqui de casa é tanto. Você já imaginou que serviço que ia dar lá em casa, que lá só tem homem, eu não ia ganhar nada, só ia tirar, não é? Então, mas quem tem filhas só ia ganhando o quê? Dotes. E era essa, alguns colocavam dote em cima, né? E alguns dando glória a Deus quase, porque essa moda acabou, né? Mas veja bem, e lá estão eles. José está preparando o dote. Ele está preparando o dote. Enquanto isso acontece, o que nós vimos aqui no verso 18? Maria achou-se grávida. Ela parece grávida. Maria parece grávida. É tudo que um homem não queria ver de jeito nenhum, obviamente. Né? Eu nunca vi um que gostasse disso, mas você certamente vê que situação. José está em aperto. E aqui nós temos uma coisa importante. Verso 19, leia comigo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Eu quero tirar com vocês algumas lições aqui sobre um pai exemplar. Um pai exemplar. Amém? Um pai exemplar. Primeira lição é que um pai exemplar, ele deve ser um homem temente a Deus, justo. Ele deve ser um homem temente a Deus e justo, ou justo. A palavra justo significa aquele que procura fazer a vontade de Deus corretamente. Aquele que procura fazer a vontade de Deus corretamente.
José era um homem assim. E você diz assim, mas então, por que ele estava querendo deixar? Porque ela estava grávida e eles ainda não tinham consumado o casamento. Ah, mas era só acabar, não é? Vocês não acham que as pessoas fariam isso hoje? É só terminar, acabou, um para lá e outro para cá, tá beleza. Não é assim que a nossa sociedade vê? Mas acontece que, primeiro, a nossa sociedade não está nem aí para Deus. E segundo, que aquela cultura judaica ainda tinha uns detalhes muito severos a mais. Eu quero que você veja a situação que ele estava. Se José podia fazer 3 coisas. A primeira delas, casar com Maria. Se ele casasse, ele estaria casando com a mulher adúltera. Estaria desobedecendo a Deus. A segunda opção, ele poderia denunciar Maria. E isso era levá-la a público e expô-la ao público, e ela correria o risco até mesmo de ser apedrejada por adultério. Alguns pecados eram punidos com apedrejamento, como, por exemplo, o falso profeta, como, por exemplo, o adultério. Se ele a entregasse ao público, ela morreria apedrejada, provavelmente, muito provavelmente. Mas havia uma outra opção, dar uma carta de divórcio. Ele iria preparar uma carta, está lá em Mateus capítulo 19, que se fazia isso. Então ele podia preparar uma carta e chegar para ela e combinar com ela, olha, não deu certo a nossa vida, nosso casamento não deu certo, eu estou te entregando essa carta. Ela teria uma carta e ela não seria bem vista, mas não seria um processo formal que incorreria num juízo da sociedade para com ela. Então, o que José fez? A primeira coisa, aí nos diz, sendo José o quê? Justo. Vamos dizer juntos, sendo José? Justo. O que é justo? É uma pessoa que quer fazer a vontade de Deus. E por um lado ele está, a lei diz, tem que fazer isso, mas por outro lado ele diz, se eu fizer isso, ela pode morrer. Se eu a denunciar, ela pode morrer. Você já imaginou que sinuca de bico que ele estava agora? Que situação? Mas dar a carta não era também uma coisa muito simples, porque ela andaria com essa carta, e ele teria também uma cópia dessa carta, e ela dificilmente encontraria um outro esposo. Não seria apedrejada, não seria julgada, mas não encontraria facilmente mais um esposo. Provavelmente ela teria que cuidar do filho sozinha com os pais. Que situação! Mas ele escolheu a que fizesse Maria sofrer menos. Ele escolheu a situação que fizesse Maria sofrer menos. Vai aprendendo aí. Isso é um homem justo. Isso é um homem justo. Mas ele resolveu essas coisas. Ele resolveu aí deixá-la secretamente, está no seu texto. A tradução não é muito boa, porque seria, ele resolveu, ao invés de expô-la publicamente num processo, quer dizer, deixar secretamente, de forma que ela não fosse punida publicamente. Ela escolheu o melhor para aquela pessoa que, aos olhos dele, tinha traído. Irmãos, isso é um pai exemplar. A segunda questão que nós vimos aqui, então, está aí. É que, dedicando-se a ela,
ele mostra o seu caráter. Primeiro, dedicando a Deus, depois, dedicando-se a ela, Maria. Então, a primeira lição é, um bom pai, é um pai que teme a Deus, que quer fazer a vontade de Deus. Segunda lição, um pai que é bom, é aquele que faz o melhor pelos seus filhos. Sabe o que é o melhor pelos seus filhos? Cuidar da mãe deles. Um bom pai é aquele que cuida da mãe dos filhos dele. Esse é um bom pai. É aquele que faz o melhor pela mãe dos seus filhos. Amém? Esse é um bom pai. Hoje, nós estamos vivendo um distanciamento dessas coisas. O pai precisa entender. Escutem, pais e futuros pais. Futuros papais, né? Veja bem. Quando você casa, quando você gera filhos, você tem como primeira responsabilidade a mãe dos seus filhos. A mãe dos seus filhos. Terceira lição que nós aprendemos aqui no verso 20, todos juntos. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Meus queridos, aqui tem uma coisa impressionante no verso 20. Enquanto ponderava nestas coisas. Aqui está um homem impressionante. Ele resolveu fazer o quê? Entregar a carta de divórcio. Mas ele não fez imediatamente isso. Ele não era do tipo que deu na bistunta, eu faço. Já ouviu falar de bistunta? Aqui em Morada fala de bistunta, já? Não? Bistunta? Deu na telha. Agora ficou mais popular. Muito obrigado. Deu na telha. De vontade eu fiz. Não. Isso é carnal. Isso não é do Espírito Santo. Enquanto ele está decidindo aquela questão tão séria, ele vai ponderar. E a palavra ponderar é pensar, mas pensar com um peso. E pensar é peso, é pesar. Pensar é pesar entre duas coisas, pesar entre uma coisa, calcular. E ele está ponderando, é mais do que isso, é carregando um peso enquanto pensa. Você já imaginou, então, José, ele está como? Ele está fazendo o seu trabalho. Você já trabalhou assim, preocupado, com o coração cheio de amargura? A pessoa te traiu, te envergonhou diante de todo mundo e você precisa segurar a barra para não fazer besteira. E ele não fez besteira porque ele ponderava. Todos juntos? Ponderava. Uma pessoa sábia, ela não toma decisões precipitadas. Ela vai o quê? Ponderar. Você está disposto a ponderar? Ponderar não é fácil. Ponderar não é fácil. Ponderar é tipo, você está sentindo uma dor e você quer ficar livre daquela dor logo. Alguém já teve isso? Com certeza já teve. Você está sentindo uma dor e você quer ficar livre. E você vai ao médico e o médico passa um tratamento. E o tratamento parece que é assim, vai esticando e a dor não passa. E ele diz, não adianta correr. Não adianta correr porque isso trata devagarzinho. Você diz, eu tenho que ficar o quê? Aguentando. Isso é o quê? Ponderar. Se você decidir rápido, você decide na carne e estará contra Deus. Mas se você pondera, você está aguardando a voz de Deus no seu coração, para a sua vida. E você sabe, as pessoas que fazem assim não são decepcionadas. Amém? Amém? As pessoas que procuram ouvir a voz de Deus não são
decepcionadas. Lá está José, eu tenho que entregar aquela carta, é a coisa mais honrosa que eu posso fazer, mas como isso dói, como eu devo ter paciência para não tomar uma atitude errônea, uma atitude precipitada, como eu devo fazer isso, como isso dói, eu tenho que aguentar isso. Mas ele está ponderando para não agir na carne. E enquanto ele está ponderando, o que acontece? Leia comigo uma coisa impressionante aí. Verso 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu. E a palavra eis aí nos chama a atenção para o fato de que, de repente, inusitadamente, Deus mandou a resposta. Esse é um pai impressionante. Impressionante. Um homem que, antes de ser pai, já mostrou as qualidades de um bom pai. E esta é a vida espiritual, queridos. A vida de um homem que busca a Deus. Um homem que não defrauda a sua esposa, não defrauda os outros, preserva até a vida daquele que o ofendeu, aquele que não decide as coisas de uma vez pelo impulso da carne, mas pelo Espírito Santo, aguentando e esperando a vontade de Deus ali. Então o anjo aparece e diz para ele algo impressionante, verso 21, todos juntos, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele, e no original é ele próprio, salvará o seu povo dos pecados deles. Glória a Deus. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aqui nós estamos já caminhando para a última lição. O verso 25. José faz o quê? Verso 24, todos juntos? Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e agora ele dá um passo a mais. Lembra lá que eu falei qual era a situação? Ele tinha 3 opções. Quais eram? A primeira, casar com ela naquela situação. A segunda, denunciar. E a terceira, dar uma carta de divórcio e saindo discretamente, de forma que não a prejudicasse, mas que ele também não saísse prejudicado. Mas agora que ele ouviu falar que esta criança é o Salvador, amém? O Salvador, é o Filho de Deus. Ele faz uma coisa impressionante. Ele recebe Maria como sua mulher. Você sabe o que é isso? Ele pega a culpa que a sociedade daria para Maria e ele joga a culpa sobre os seus próprios ombros e diz: eu me responsabilizo por tudo isso. Se você ler um pouquinho mais sobre essa situação, você vai descobrir que em casos de denúncia, até ele poderia vir a ser apedrejado por ter casado de forma indevida, porque quando consumou o casamento, ela já estava grávida. O povo poderia dizer: foi você, José. Ana, foi você, José, antes do tempo. Foi você. Você adulterou com ela. E aí a confusão estava pronta, porque ninguém podia provar de onde vinha o filho de Maria. E o que ele estava fazendo? Colocando o peso sobre os seus próprios ombros. Esse é um pai que assume a dor e a vergonha, a luta e o sofrimento dentro da sua própria casa. Esse homem foi esquecido, irmãos, na nossa sociedade. José.
mas foi o pai que Deus escolheu, Deus Pai escolheu para ser o pai adotivo do nosso Senhor. Amém? Não era perfeito. Ele esqueceu Jesus uma hora no templo e ficou Maria, quando Jesus tinha 12 anos. Cadê José? Pensei que estava com você. Cadê Jesus? Maria, eu pensei que estava com você. E ele diz, eu também pensei que estava com você, porque nas caravanas antigas, os homens iam conversando juntos, as mulheres no outro grupo e as crianças na frente. Naquela caravana, sabe, passeando todo mundo. O irmão Camilo já fez isso, aquele culto na roça, não é? Eu também, né? Então, dessa forma. E cadê o menino? Eu pensei que estava com você. Não, temos que voltar agora, deixar o grupo e voltar e buscar Jesus no templo. Ele era falho também, como todos nós, mas este homem tinha um caráter que demonstrava o caráter de Deus na sua vida. Amém? Irmãos, eu quero deixar essa lição e quero chamar os pais aqui para um desafio comigo. Eu também desafiado com você e os que serão pais um dia. Meninos, sejam treinados em nome de Jesus. Tá bom? Tá joia? Rapaziada aí, presta atenção no que eu vou falar. Cuidem dos seus filhos como se estivessem cuidando do Filho de Deus. Cuidem dos seus filhos como se estivessem cuidando do próprio Filho de Deus. Essa é a lição. E como José cuidou do seu filho? Primeiro, ele cuidou sendo um homem temente a Deus. Temente a Deus. Segundo, a melhor coisa que ele fez pelo seu filho, pelos seus filhos que viriam, Mateus 3, verso 55, fala que ele teve outros filhos, Tiago e outros mais, foi cuidando da mãe deles. Terceiro, homens, aprendam a colocar aqui, sobre os ombros, o peso da casa, o peso da responsabilidade. Aprenda. E quando você não estiver aguentando, estiver ponderando, amém? Ponderando, você diz, Jesus, me ajuda, que a carga está pesada. Mas vai firme. Sabe por quê? Porque Deus vai te responder na hora certa. É melhor do que se agir na carne, precipitadamente. Assuma as lutas, as dores, mas assuma com amor. Amém? Amém? Com amor. Isso vale para as mulheres? Sim ou não? Sim, com certeza. Porque são princípios de Deus para nós. Vamos orar? Querido Deus e Pai, ajuda-nos a fazer como este homem, servo do Senhor, José. Senhor, nós aprendemos a ser tão imediatistas, Senhor. Queremos as coisas na nossa hora, do nosso jeito, meu Deus. Como nós somos precipitados, infantis, como nós somos, Senhor, tantas vezes orgulhosos demais. Perdoa-nos por essas atitudes. Ensina-nos na luta da vida a esperar a resposta do Senhor, a procurar fazer o melhor pelos que estão, até mesmo por aqueles que aparentemente estão nos ofendendo. Que o Senhor nos ensine a fazer o melhor por eles, o melhor, a ter este coração. Deus bendito, que nessa noite, toca no coração de cada um de nós aqui, de cada irmão, de cada servo do Senhor, de cada pessoa, de cada adulto, criança. Meu Deus, toca no coração e tira essas mazelas que o mundo nos ensina, esses ensinamentos maus, horríveis, e ajuda-nos a assumir o peso, mas não sozinhos, com o Senhor Jesus, porque com o Senhor nós vamos vencer. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor mesmo tomou o peso dos nossos pecados naquela horrível cruz. E o Senhor levou sobre si os nossos pecados, nós que merecíamos o castigo o Senhor deixou que caísse sobre o Senhor. E o Senhor assumiu toda a nossa responsabilidade naquela cruz.
para que nós fôssemos perdoados hoje. Glórias ao teu nome. Ensina-nos a fazer isso pelos outros, pelas outras pessoas, a começar dentro de casa, meu Deus, a começar dentro de casa. Ensina-nos a sermos mais generosos, mais cuidadosos. Ensina-nos a perdoar mais, a servir mais. Ensina-nos a ter mais paciência, meu Deus. Ensina-nos quando nós tivermos que ponderar nos momentos mais difíceis, carregando o peso, nós possamos confiar no Senhor. Ensina-nos como o Senhor levantou José para ser o pai do teu filho, ó Deus bendito. Que o Senhor levante cada um de nós aqui para sermos homens do Senhor, mulheres do Senhor, jovens do Senhor, crianças do Senhor, povo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Antes da gente encerrar, eu quero fazer um desafio a você. Nós já oramos. Você orou comigo, mas eu quero fazer um desafio. Todos aqui, todos, me ouçam. Nós estamos precisando ser uma igreja, um povo de Deus que faz a diferença nesse perfil de José que nós vimos aqui. Justo, que não defrauda os outros, amém? Que pondera, que suporta os baques da vida. Aqui alguém já passou algum baque, ficou meio baqueado? Não, né? Aqui todo mundo tranquilo, né? Vidinha tranquila. Ninguém passa por crise, né? Não tem problema, que maravilha. Cuidado, pensar demais assim, um pouco você acorda, eu já estou no céu. Né? Está muito tranquilo hoje, o que é que aconteceu? Ah, estou no céu, tá bom. Se está no céu, tá bom, né? Agora, enquanto você estiver aqui, você vai passar por lutas e precisa aprender a ponderar. A carregar o peso dos outros, a assumir responsabilidades que às vezes você vai ter que defender outras pessoas, você não tinha a obrigação social de fazê-lo, mas você faz por amor. Quantos estão dispostos a procurar ser essa pessoa? Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?